Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender. Já lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Agora, se você sentir saudade da gente, você pode ir lá, voltamos com os vídeos no YouTube. Se você quiser ver o rosto do nosso convidado, matar a saudade da gente, é só ir lá no YouTube do Fisiortopedia para olhar para nós. Não tem nenhuma novidade, não tem nenhuma vantagem em ver a cara da gente, eu acho, mas tem gente que sente saudade, né? Vai lá também no nosso canal do Fisiortopedia, curte, vai lá no Spotify e no YouTube, você consegue ativar o sininho do Spotify e do YouTube para receber a notificação de quando a gente lança um novo episódio de podcast. De qualquer um dos podcasts do Fisiortopedia, tanto da Ana Maria, como o meu, como do Leandro e do Rafa, você pode receber uma notificação tanto do Spotify como do YouTube. Então, não deixa de clicar no sininho para ser avisado quando a gente lança um novo episódio. Bom, hoje eu estou aqui com um amigo, um grande amigo, um feliz encontro dessas coisas da vida. O meu convidado hoje é economista. Ele é economista pela Universidade de Santana desde 2009. Ele fez um MBA de Gestão Financeira e Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas e atuou nas áreas de controladoria e tesouraria nas empresas Pirelli, rede de concessionárias Volkswagen no Nordeste e hoje trabalha na tesouraria do Banco Caterpillar. O meu convidado de hoje é Rafael Lodge. Obrigado, Rafael, pela sua presença. Obrigado você pelo convite, Hélio. É um prazer falar sobre finanças com você e com o pessoal que te ouve aí. Legal. Bom, a gente, como ele já falou aí, a gente vai falar um pouco sobre finanças. A gente quer trazer um olhar diferente, a gente quer dar uma humanizada aí no assunto, trazer esse assunto muitas vezes tratado de uma maneira tão maltratada, né? Porque é passada de uma maneira com palavras difíceis, com termos em inglês, e que acaba, em vez de abraçar e orientar as pessoas, acaba afastando as pessoas. Parece uma coisa assustadora, né? Parece uma coisa que vai te fazer gastar muito esforço para aprender, né? Mas o Rafa vem com a proposta de trazer essa informação de uma maneira mais mastigada, um pouco mais tranquila, num papo bem informal, onde a gente vai tentar falar aqui sobre a importância da organização financeira, a importância da gente pensar a longo prazo e da importância da gente se ocupar um pedaço do nosso tempo com essa organização para a gente viver bem, para a gente aproveitar a nossa capacidade produtiva do talento que cada um se esforça tanto para estudar e aprender, né? E tirar proveito cada vez melhor, viver uma vida mais tranquila. Então, Rafa, eu quero começar essa conversa nossa sobre finanças, né? Qual é pensar em finanças é pensar em tempo. E pensar em tempo em finanças é pensar a longo prazo. Por que para falar de finanças, a gente tem que falar de longo prazo? Puxa essa daí. Ótima pergunta, Hélio. Você tocou num ponto aí por que o pessoal fala difícil, né? E isso acaba afastando o pessoal a falar, a comentar em casa sobre finanças, né? Que isso aí deveria ser um tema leve, porque afinal, né? Finanças ele está sempre rodando no segundo plano da nossa vida, né? Cada um tem a sua profissão, cada um tem objetivos de vida, mas a maioria dos objetivos eles são alcançados através das finanças, né? Então deveria ser um tema aberto, leve, que todos deveriam conversar sobre dentro de casa, né? Uhum. E aí quando você começa a olhar para o mercado e tentar entender e ver esses temas difíceis que você mencionou aí, acaba afastando, né?
Mas uma coisa boa, que para poder falar de longo prazo e falar sobre essas terminologias, a gente não precisa entender nenhuma terminologia, né? O que a gente precisa é tentar prever, né? Qual que seria o grande pensador em finanças? É o cara que é curioso, é um cara que ele tem vontade de saber assim, olha, se eu fizer isso, o que, que vai acontecer com o meu dinheiro? O que pode acontecer? Então, pensar em longo prazo é a gente ter um objetivo, né? Por exemplo, eu quero comprar uma casa. Então, assim, é difícil uma pessoa ter uma reserva financeira para comprar uma casa à vista. Então, você tem que fazer um plano, né? E para fazer um plano, muitas vezes as pessoas vão entrar num financiamento. E que esses financiamentos levam 35 anos, né? Uhum. Então, qual que é a grande sacada aí? É você tentar ver assim, olha, eu tenho um comportamento de consumo aqui dentro de casa e eu estou pensando em ter um filho. Poxa, filho, se você pensa em comprar uma casa e ter um filho, você sabe que hoje você despende de um gasto, mas vão vir outros, né? Você já está planejando isso. Então, a grande sacada aqui de pensar a longo prazo é essa, né? Você tentar ser um cara curioso para falar assim, olha, a minha vida está indo para esse lugar. Eu vou gastar mais com transporte? Poxa, são equações, são fatores que você vai colocando na vida Uhum. financeira para chegar nesse objetivo, né? Uma coisa que eu sempre falo, assim, se fosse tão difícil, Leão, a gente não tinha tantos casos de sucesso que você vê por aí, fala assim, olha, esse empresário aqui, ele não teve até a segunda série, e ele Uhum. construiu esse império. Então, assim, a gente tem Uhum. que desmistificar finanças e começar a falar mais, falar, poxa, o que fator que eu posso mudar e que fator de fora vai impactar minha vida, né? E aí a gente tem assim uma gama assim para falar sobre inflação, taxa de juros, tal, de uma forma mais leve. Mas Legal, é esse o ponto, Elião. legal. Bom, então eu vou já começar te perguntando, bicho, o que é inflação? Vamos tentar explicar. Faz de conta que eu sou um adolescente de 12 anos aqui, você vai tentar me explicar o que é inflação. Conta para nós. A inflação é o aumento no valor de bens e serviços. Né? E aí, e o que acontece com o seu poder aquisitivo, né? Hoje você ganha R$ 100, as coisas aumentam, e aquele R$ 100, ele não é capaz de comprar as mesmas coisas que você conseguia comprar antes desse aumento da inflação, né? E aí a gente vê aí em jornais, né? A inflação está 10%, a inflação foi 12%, né? E às vezes as pessoas elas olham para aquilo e falam assim, tá bom, então 10% do meu poder aquisitivo aqui eu perdi, né? E esse é um ponto que é muito legal a gente levantar, né? Porque esse cálculo que o governo faz sobre inflação, Uhum. ele pega uma cesta de bens e serviços da família brasileira, né? Então, ele coloca na conta, por exemplo, o transporte público, né? Então, se o transporte público ele aumenta, ele tem um cálculo lá naquela cesta de serviços que ele computa lá, ó, aumentou X%, né? Uhum. A carne, o mercado aumentou, né? A conta de luz. Então, a pessoa, ela deve se atentar ao quê? Ao consumo dela, né? Então, às vezes a pessoa não anda de transporte público e o maior fator aí que o governo indicou que teve esse aumento foi o transporte público, aquilo não vai afetar aquela pessoa. Então, a pessoa ela deve sempre, é o que eu falo, né? Anotar. Vamos, se você tiver o hábito de anotar, eu fui no mercado, não precisa anotar item por item, mas, poxa, eu estou gastando, sei lá, R$ 600 de supermercado. Aí teve a Uhum. inflação, tudo que você compra continua dando R$ 600, cara, aquela inflação para aquele produto não te afetou, né? Às vezes, sei lá, o cara é um vegano, né? Não come carne. E aí o que puxou a inflação no supermercado foi o aumento do custo da carne, aquilo não vai atingir ele, né?
Então, Uhum. as pessoas podem começar a olhar para esse tipo de coisa, transporte, bens de consumo como a água, a luz, essas coisas. Assim, né? Então, a Por isso inflação que a é gente basicamente isso. por isso que a gente ouve no jornal, né? Então, assim, saiu o novo resultado da inflação e puxado pela energia elétrica e pelo preço da carne, pela crise, não sei o que lá, você tem uma Pelo inflação que petróleo. aumentou tantos por cento e tal, e aí você tem coisas mais tranquilas de você ter impacto, tipo, né? Se você tem um problema no petróleo, por exemplo, você vai ter um impacto em todas as cadeias, né? Porque tudo é transportado Exatamente. com petróleo, tudo depende de frete, então você acaba impactando. Então, essa intersecção dos produtos e dos preços e dos impactos acaba, né, levando, ou seja, o preço da gasolina subindo impacta em tudo, né? O preço da carne não impacta em tudo, mas o da gasolina, o do combustível, por exemplo, impacta Exato. em tudo, né? Legal. Exato. Então, vamos falar um pouco de alicerce, assim, né? Baseado nos conhecimentos que a gente tem que ter, né? A gente fala muito aqui no podcast sobre soft skills também, né? Sobre as habilidades, né? Quais são? Qual o alicerce de conhecimentos que você acha que uma pessoa comum, que um fisioterapeuta que está nos ouvindo, precisa ter, estudar, pensar para construir os pilares para conseguir pensar sua vida financeira? Eu acho que mais do que um conhecimento, Uhum. a pessoa ela tem que ter um método, né? E ela tem que ser resiliente nesse método, sabe, Hélio? E tem um É, comportamento também, né? exato. Então, assim, a gente pode falar de finanças, a gente pode falar em diferentes níveis, né? Então, a gente tem um nível do cara que sabe fazer uma operação financeira, que fala na bolsa e tal, Uhum. mas o intuito aqui é tentar trazer isso para o dia a dia, né? Então, pensando nesse nicho, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que ficar atenta ao que acontece e ao comportamento. Então, o que a pessoa precisa ter, né? Eu acho que ela precisa marcar, é aquela coisa que eu falei, um fluxo de caixa, né? Você fala, puxa, fluxo de caixa já começou a complicar. O que é um fluxo de caixa? Nada mais é do que você anotar os seus gastos e anotar suas receitas, né? Então, o que a pessoa faz? Ela consegue, se ela é um assalariado, né? Então ela já sabe lá quanto que ela ganha, então ela sabe todos os meses quanto que ela ganha. E ela olha lá para a cesta de consumo dela, ela sabe quanto que ela gasta, né? E aí o que ela começa a fazer? Ela, é aquela coisa que eu falei, né? De ser atento, de querer entender das coisas. Por exemplo, o que pode afetar aí na vida dela? É um aumento da inflação, né? Uhum. Do consumo dela. Uhum. A pessoa juntou lá, ela tem um objetivo de comprar um carro, né? Eu acho que o fundamental aí é ela pesquisar, né, tudo o que esse novo passo na cadeia social, né, nessa escalada social que ela vai impactar. Porque o carro, se você olhar o carro, né, você fala, poxa, o carro eu vou colocar gasolina, mas aí você começa a pensar que tem gasolina, aí tem desgaste de pneu, aí você tem troca de óleo de 6 meses ou a cada 10 quilômetros, aí tem IPVA, aí você tem seguro do carro, aí, cara, às vezes é uma manutenção de uma peça, né? Poxa, tem assim, a cada passo que você dá socialmente acarreta alguns gastos escondidos, né? Então, assim, o skill que a pessoa tem que ter é ela saber aonde ela está pisando, né? Tentar pesquisar o máximo a casa. Por exemplo, quando uma pessoa compra uma casa, você fala assim, tá bom, eu vou financiar isso daqui e tal, só que aí, cara, para você ter a casa, você vai pagar imposto de transmissão de bens, o ITBI, né? Então, aí quando você olha e fala assim, poxa, tá no contrapiso a minha casa, aí tem que colocar armário, né? Às vezes a gente acaba sendo pego de surpresa pela ânsia, né? Pelo momento, e acaba fazendo contas de cabeça que pode nos prejudicar lá na frente. Então, se tem alguma coisa que uma pessoa pode ter de skill, é pensar devagar a cada passo que ela quiser dar e ser uma pessoa curiosa. Quais tipos de custos adicionais que eu vou ter
e o que de fora pode influenciar na minha vida. Taxa de juros, por exemplo, se alguém está pensando em comprar um imóvel agora, né? Ontem, dia 15, tivemos uma reunião do Copom, onde define a taxa básica de juros do Brasil, que é a taxa Selic. E tivemos mais um aumento. O que significa isso? Poxa, se o cara está pensando em comprar um imóvel financiado, e nós tivemos esse aumento dessa taxa Selic, todos os financiamentos subiram aí Então ficou um pouco mais caro. Sim. Cara, onde que eu consigo ver? Você entra lá no Banco Central, você vê umas provisões. Qual que é a taxa de juros para o ano que vem? É de queda? Poxa, talvez é melhor eu segurar um aninho aí para eu tentar entrar nesse negócio do que agora. Então, é ser curioso, anotar e ser resiliente, né? Anotar, olhar para aquilo, conversar com a esposa, conversar com o filho. E é isso aí. Acho que esse é o soft skill. Que foi o que você me falou, né? Até fora do ar. São os 3 pilares, né? Os 3 ser, né? Ser disciplinado, ser resiliente e o ser racional, né? Entra um pouquinho em cada um desses itens aí. Ser disciplinado, resiliente e o racional. Tá. A disciplina, né? A disciplina vem em anotar, né? Então, você com dados, né? Então, você fala o conhecimento. Qual que é o alicerce? É o conhecimento, né? Você não conhece do que você está querendo entrar, por exemplo, comprar uma casa, você nunca comprou uma casa antes. Poxa, vamos lá no cartório, vamos anotar todos os gastos adicionais que eu vou ter, por exemplo, né? Então você vai lá, anota. Aí, tudo bem. Aí quando você coloca aquilo lá, você fala assim, você já anotou o quanto você ganha, você já anotou quanto você gasta no supermercado, quanto você gasta na escola do seu filho e coisas desse tipo. Aí você coloca esses gastos lá. Então a disciplina é essa. Você precisa fazer isso todo dia? Não. Você pode fazer isso uma vez por semana ou uma vez por mês. Separa um tempinho para você. E aí você fala, poxa, eu vou ter que separar para anotar uma lição de casa. Poxa, isso daí é a sua vida financeira, né? Tudo meio que é pautado, né, no financeiro. Ser resiliente, né? Ser resiliente é continuar no seu plano. Você olha, você anotou, você fala assim, poxa, eu tenho isso aqui que eu separei para alcançar um sonho. Né? Eu tenho meu fluxo lá que me sobra, sei lá, R$2.000 por mês, um exemplo, né? E aí, cara, se você parar para pensar, Hélio, o mundo é feito de armadilhas financeiras, né? Então, você tem Dia das Mães, que ninguém bota na conta, você quer dar um presente para sua mãe. Você tem aniversário, você tem Dia dos Namorados, você tem aniversário de casamento. Cara, se você parar para pensar, cara, cada mês tem alguma coisa que querem meter a mão no nosso bolso, né? Que precisa fazer isso. Não estou dizendo que não é para você fazer nada, é longe disso. As pessoas têm que entender e saber e conhecer que existe isso daí e ser fiel ao plano, né? Ser resiliente. Poxa, se eu me propus a guardar tantos, se não for uma emergência, vamos guardar. Claro, eu preciso de uma válvula de escape, eu preciso, sei lá, ir para uma praia, não sei o quê. Reserve esse dinheiro, tem uma reserva para quando você não aguentar mais viver, sabe, naquela lá, você ter uma válvula de escape, mas ser resiliente, né? Então a gente falou do ser disciplinado, do resiliente e e falta o agora racional. O o racional. racional, né? O racional, esse é aquele lance de pensar devagar, né? Às vezes a gente faz um passeio aí com a família no shopping, tem um passeio aí para comprar um determinado item, a gente olha para alguma coisa que às vezes a gente até está precisando, mas não naquele momento, que dá para esperar para encaixar no próximo gasto do mês que vem e tal. E segurar essa emoção, né? Olha, vamos pensar assim, você tem um sonho de comprar um carro e você tem um sonho em fazer uma viagem para o exterior, né? Racionalmente, eu indicaria a pessoa realizar primeiro a viagem no exterior. E eu te digo por quê.
Quando você coloca um carro na sua vida, você traz todos aqueles outros gastos, né? Você traz o gasto Sim, da manutenção do carro, do imposto, tal, né? Então, o que vai acontecer com o seu outro sonho? Ele vai ficar um pouco mais distante. sim, Então, o que é pensar racional? Falar assim, poxa, eu quero realizar isso e isso. O que vai pesar mais na minha balança, no meu fluxo aqui? Então, o que pesar menos, eu vou realizando primeiro. Então, essa é uma maneira de pensar racionalmente. A outra maneira de pensar racionalmente é aquela coisa. Poxa, eu morro de vontade de várias coisas. Eu morro de vontade de trocar de carro. Pô, eu sou um apaixonado por carros. Vejo uma BMW, queria ter uma BMW. Eu não posso ter uma BMW, né? Mas eu queria ter. Eu vou num shopping, vejo um tênis bacana, né? Pô, eu tenho já alguns tênis aqui. Eu falo, pô, eu preciso gastar 300 pau num tênis desse? Agora não. Então, espera acabar esse para comprar outro. Então, ser racional é um pouco disso, é um pouco segurar o ímpeto do consumo. E aí, Hélio, esse negócio do consumo, eu sempre trago um a mais, né? hum. Ah, o comprar, cara, ele te traz um bem-estar, é uma sensação, né? É uma coisa psicológica também. Uma recompensa Quando você instantânea também, né? é uma recompensa, que é diferente de felicidade. A felicidade é um estado de espírito. Né? Então, assim, você pode ser feliz com o que você tem. Você não necessariamente precisa ter dinheiro. É lógico, né? Você tem que ter o dinheiro para necessidades básicas, né? Não tá precisando de nada, mas o comprar, ele libera endorfina, cara, sabe? Ele é uma coisa que é momentânea. Você supre uma Uhum. necessidade, você supre um mal-estar, uma briga familiar com a sua esposa, com o seu filho, e às vezes, sabe, inconscientemente a gente acaba transportando a cura disso aí numa coisa Sim, momentânea que é esse ímpeto de comprar. Então, o racional, cara, é um pouco complicado de falar, né? sim, A sim. gente fala isso assim, é um campo muito grande para a gente abordar. Cada um tem a sua necessidade, cada um tem o seu racional também, né? Existem Uhum. pessoas que vivem com aquele minimalista, assim, né? O cara quer ter um tênis, o cara quer ter um, um agasalho, né? E para aquela pessoa aquilo lá é racional e para outra não, Sim, né? Então, assim, é muito sim. difícil você traçar uma estratégia para uma pessoa. Acho que cada um tem que encontrar a sua maneira de ser racional, mas é basicamente esse é a forma que você deve começar a pensar para tomar atitudes racionais. Legal. Legal. Bom, baseado nesse tripé, então, das três habilidades, né? Ser racional, ser disciplinado, ser resiliente, um bom caminho também é a gente entender quanto custa a nossa vida, né? Quanto é o que acontece hoje, qual é assim como num tratamento de um fisioterapeuta, a primeira coisa a se fazer é um diagnóstico, né? O fisioterapeuta primeiro tem que saber o que está acontecendo. Então, assim, ninguém precisa sair rasgando contratos, ninguém precisa sair cancelando a Netflix. Você pode simplesmente, num primeiro momento, sentar, pegar um papel e entender quanto custa a sua vida, né? E aí a gente vai falar sobre custo fixo e custo variável, né? E aí que são dois itens aí que dariam um diagnóstico assim do estado da arte da vida daquela pessoa. Fala um pouquinho para nós da importância de se saber custo fixo, de se aprender, né, sobre custo fixo e custo variável. Legal. Esse ponto que você levantou, né, sobre parar, sentar e ver quanto que a gente gasta, eu trago novamente que a gente deveria sempre conversar em casa. Esse é um ponto ótimo para se conversar em casa, mas com leveza, né? Porque geralmente quando você começa a falar de gastos, às vezes as pessoas acabam O pau quebra. exato, né? E na verdade não é esse o intuito, né? É isso que você falou. Uhum. Eu acho que para falar de custo fixo e variável, né? É um tema que é um assunto bem financeiro, assim, né? De se Uhum. falar. E
e às vezes as pessoas até sabem o que é um custo fixo, o que é um variável, mas para que serve isso, sabe, Hélio? Eu acho Uhum, que a grande sacada aqui uhum. eu acho que todo mundo sabe o que é, às vezes ele só não sabe ligar o nome à pessoa, sabe? Sim, sim. Mas assim, a importância de você entender o que é um custo fixo e variável é uma ferramenta, é uma forma, uma metodologia de você olhar e, por exemplo, se proteger da inflação, né? Então, por exemplo, quando a pessoa não, ela nem sabe o que é inflação, mas ela viu que ela não está conseguindo mais comprar as coisas que ela costumava comprar no supermercado porque os preços subiram, né? Então, isso aí é a ação da inflação. E vamos supor que a pessoa não sabe o que é isso, mas ela viu, ela falou assim, bom, o que eu posso fazer? Eu preciso continuar comprando proteína, eu comprava filé mignon. Aí ela vai olhar, ela falou assim, olha, eu comprava filé mignon, aumentou, dá para comprar 1 quilo de alcatra agora. Então, ela substituiu aí o consumo dela. Ela falou, poxa, não deu, ela caiu para o frango. Hum, Ela falou assim, não dá para comprar mais carne, eu vou para o frango porque o frango é mais barato, é proteína ainda. Falou, poxa, uhum, não deu ainda, ela foi para o ovo, que continua uhum, sendo proteína. Então, o que uhum. ela pensou? Ela pensou em produtos substitutos para alcançar o mesmo objetivo, né? O consumo de proteína, né? E por que eu falei sobre produtos substitutos? Então, assim, ela pensou em uma forma de conseguir alcançar o objetivo, mesmo com o impacto da inflação, né? Aí ela viu que ainda as contas não estão fechando e ela falou assim: poxa, tinha um ar-condicionado em casa, gastava muita energia, agora eu não vou ligar mais, eu vou ligar o ventilador, porque eu vou economizar energia. Então ela diminuiu um consumo, a intensidade do que ela consumia em alguma coisa, né? Sim. E por último, ela falou assim: poxa vida, assim, a conta não está fechando aqui, o colégio do meu filho subiu muito, eu vou precisar trocar meu filho de colégio para um colégio mais barato ou para um colégio público que não está fechando a conta, né? Tá. O que a pessoa fez aí? Ela utilizou o conceito do custo fixo e variável sem saber. Muitas pessoas fazem isso intuitivamente, né? É claro que se você souber a metodologia em fazer isso, fica muito mais fácil na hora de lidar com números, né? Uhum, Então, eu vou dar um exemplo aqui, como que a pessoa consegue identificar o que é um custo fixo e um custo variável, com um exemplo lúdico aqui, né? Então, você tem um aluguel, você paga um aluguel, tá? uhum, Então, um aluguel, você paga todos os meses lá. Vamos supor que o preço do seu aluguel é R$ 2.000 por mês, certo? E aí você saiu de férias, Hélio. Você saiu de uhum, férias e foi para a praia. E você uhum. passou 15 dias lá na praia, certo? Você não usou a sua casa por 15 dias nesse mês. Quando você volta e chega no final do mês, quanto você vai pagar de aluguel? O mesmo. Não, Os mesmos é o dois mesmo, mil reais. os mesmos R$ 2.000, só que você vai ter que, neste mês, pagar também o aluguel da casa da praia. Também não, sim, claro. Mas vamos pensar aqui no contrato de aluguel, né? Tá certo. Mas isso aí você já sabia que ia fazer isso, como você é um cara resiliente, um cara Racional. que racional, você já separou essa quantidade e você já estava lá no seu curso, o curso lá na Beleza, praia. beleza, Mas beleza. vamos pensar aqui no aluguel, né? Então, você não usou a sua casa por 15 dias, quando você voltou, você pagou os mesmos R$ 2.000. Então, isso é um custo Uhum, fixo. uhum, O que é o custo fixo? Não importa a intensidade do uso que você tem com aquele gasto, vai ser sempre o mesmo. uhum, Agora, vamos usar o mesmo exemplo. uhum. Você foi para a praia, passou os mesmos 15 dias lá. Quando você voltar, a conta de luz da sua casa, por mais que você pague todos os meses, que o pessoal às vezes associa custo fixo, que é custo que tem todos os meses, né? A Uhum. conta de luz tem todos os meses, só que naquele mês você não usou por 15 dias, né? A sua conta de luz não vai ser menor? Vai cair? Exato.
Por quê? Porque a intensidade do seu consumo diminuiu pela Diminuiu, metade, isso. É. né? Bom, dito isso, né? Custo fixo é o custo que não importa a intensidade, ele se mantém. Custo variável é aquilo que, conforme a intensidade do uso, ele tem a variação, isso aí, né? Voltando para aquele exemplo lá da escola, da conta do ar-condicionado, né? O que a pessoa fez ali? Ela chegou, o custo fixo, você tem, o que você pode fazer? Ou você encontrou para brigar com a inflação, né? Para você se manter aí com o seu patamar de consumo com a sua renda compatível. Então, o que você fez aí? Quando você tem um custo fixo, você só tem alternativa. Ou você corta ele, ou você encontra um produto substituto. Tá. Então, o que ela fez com a escola? Ela encontrou um produto substituto. O que ela fez com a carne, com o frango? Ela encontrou um produto substituto. O custo variável, que é a conta de energia, o que ela fez? Ela cortou o consumo do ar-condicionado, que ela consumia mais energia, e passou só no ventilador. Então, ela diminuiu o consumo. Então, equalização dos custos faz com que é a ferramenta para você conseguir lidar com o aumento da inflação. Essa é a importância do custo fixo e variável. E as pessoas já fazem isso inconscientemente, né? Legal. E é engraçado, né? Porque, por exemplo, você pode substituir o filé mignon por carne de porco, o carne de porco pelo frango, o frango pelo ovo, no sentido de buscar um substituto mais barato, né? Mas dificilmente as pessoas vão deixar de pagar água, vão deixar de pagar energia elétrica, que são bens essenciais, né? De setores que a gente até considera no financeiro aí, setores perenes, né? Ou seja, o cara que vende energia elétrica, ele já sabe que grande parte dos clientes dele vão pagar a fatura. Com pandemia, sem pandemia, nego não fica sem energia elétrica. As pessoas não ficam sem água, né? Todo mundo conhece aqui uma casa, um dia sem água, é um caos. No segundo dia já ninguém está aguentando. Então, a gente também tem essas coisas do gasto básico da pessoa, tipo, eu posso deixar até de comer carne, mas dificilmente eu vou deixar de usar energia elétrica, vou deixar de usar água, né? Exato, energia elétrica também impacta, por exemplo, no armazenamento de comida na geladeira. Exato, Né? exato. Para sei lá, às vezes o fogão é elétrico, né? Não é a gás, né? O Porque forno é. é muito louco isso, né? Porque você tem lá o petróleo, agora imagina, né? Agora a gente fazendo aqui uma reflexão, o petróleo impacta todas as cadeias, né? E já impacta todas as cadeias, aí o dono do restaurante ainda usa gás para fazer a comida. Quer dizer, a margem dele, coitado, a matéria-prima está caro, o aluguel está caro, o Tem que transporte voltar do para capital está lenha, caro. produto substituto, volta para lenha. Tem que comprar lenha e vai ser difícil de arrumar árvore para tudo isso. Bom, e aí o cara encontrando lá os custos fixos dele, e é interessante você saber o custo fixo e variável para você saber o preço da sua vida, até para você saber, né, Rafa, o quanto você precisa ter fácil, com alta liquidez. O que é liquidez? Né? Liquidez é um dinheiro onde você é um bem guardado que você transforma em dinheiro de maneira rápida, né? Ou seja, um dinheiro numa renda fixa sem nenhum bloqueio para você sacar esse dinheiro. Você consegue pegar o dinheiro de um dia para o outro. Isso é um investimento com alta liquidez, ou seja, você pega rápido esse dinheiro. Porque você precisa ter uma reserva de emergência, né? E até outro dia eu vi uma expressão muito interessante, que não é só reserva de emergência. Esse cara que me falou assim, ó, é uma reserva de emergência e de oportunidade. Porque às vezes pinta um negócio assim, você é um cara que está procurando um carro e está namorando lá um Compass da Jeep, o Compass, não sei o que lá. Só que você fala, não vou comprar, tá muito caro, não vou comprar, tá muito caro, mas o dinheiro está aqui, ó. Na minha reserva de emergência, eu tenho dinheiro aqui para isso. Reserva de emergência e oportunidade. Porra, o cunhadão foi lá, fez um puta financiamento, comprou o carro, quebrou, gastou dinheiro. Tô ferrado, preciso vender esse carro. Quer vender? Eu pago tanto. E aí é reserva de oportunidade, né? Tem um cara querendo vender um bem por menos do que vale, e você tem lá um dinheiro que você consegue dispor para
pegar e aproveitar aquela oportunidade, né? É baseado no quanto o cara tem de custo fixo e variável na vida dele, que ele constrói essa reserva de emergência, Lodi? Cara, perfeito. E você trouxe um exemplo que você com essa reserva financeira, você pode estar nas duas pontas, né? Você pode ser o cunhado que quebrou, e É. você pode ser a pessoa com a reserva financeira, com a oportunidade, né? Uhum. Então, assim, o que a reserva financeira traz, né? Então, eu tento falar para o pessoal que às vezes a gente conversa sobre finanças, né? Qual a importância de você construir uma reserva financeira? Você não faz, com uma reserva financeira, primeiro você não faz um mau negócio como o seu cunhado, né? Uhum. Não estou Uhum. falando do seu cunhado, o cunhado Sim, do sim, exemplo, né? o cunhado do Então, exemplo. assim, então, se o cara tem uma reserva financeira, ele sabe que ele não vai conseguir pagar. Ele já encontrou isso. Se ele é um cara que ele é resiliente, ele está anotando aos custos tal, e por acaso, às vezes escapa, né? Então o cara não fez ele não anotou todos os possíveis gastos que o carro trouxe, né? E quando ele colocou no papel e viu, ele falou: poxa, eu não vou conseguir aguentar. Ele falou assim: bom, eu tenho uma reserva financeira aqui, eu vou usar um pouco da minha reserva financeira aqui para tentar vender o meu carro num tempo onde eu consiga vender meu carro bom por um Uhum. preço bem, assim, pelo preço da Uhum. tabela, ou até, né, uma oportunidade boa de venda. Uhum. Então, você ter uma reserva financeira evita, não só da oportunidade, evita você fazer um mau negócio, você queimar um bem, Sim, você queimar uma coisa que você sim, gosta, uma coisa assim, né? sim, E sim. isso impacta diretamente no estado de uma família, no estado, sabe, em como você vai Emocional, né? no trabalho. Por É, exemplo, se você é um cara que sabe que vai dar um problema no seu fluxo de caixa, como que você vai trabalhar? é. Né? Então, às vezes as pessoas, eu falo que realmente a liberdade financeira, o primeiro passo da liberdade financeira é a construção dessa reserva financeira. E o ponto, tá, qual que é uma reserva financeira bacana assim para você, né? Então é Uhum. aquela coisa, cada um lida com o seu risco, né? Uhum. Eu, particularmente, eu acredito o seguinte, qual que é o primeiro passo para você construir? Antes de você querer ser um cara aplicador de longo prazo, a primeira coisa é aquilo que você falou, você tem que ter uma reserva financeira onde você pode acessar ela rapidamente. Existe renda fixa, Uhum. Uhum. existe a própria poupança, né? O pessoal fala da poupança e tal, é uma forma de você resgata na hora, né? Tá plugado lá na Sim, sua conta, né? Mas sim, existem investimentos melhores, né? E aqui, sim. não, esse tópico aqui não é o tópico para falar sobre o que é bom, melhor ou não de Aham. investimento. Nós estamos falando sobre a reserva financeira. Mas falando da reserva financeira, se você é um cara que pesquisa, um cara que anotou todos os seus gastos, você fala, poxa, meu gasto da minha família aqui deu, sei lá, eu gasto R$ 3.000. Com o quê? Com a escola do meu filho, de supermercado, minhas contas de internet, meu Netflix e tal. Bom, deu R$ 3.000. Para mim, uma reserva financeira boa é você ser capaz de juntar um ano desses gastos que você tem. Porque se você, por exemplo, é um assalariado, e você Uhum. perde o emprego, você tem um ano de tranquilidade para arrumar um outro emprego. Você não vai ficar com aquela dor no estômago, meu Deus do céu, amanhã não consigo. Fora que um assalariado tem FGTS, seguro-desemprego, né? Então você pode colocar isso na conta ou não. O Uhum. ideal não, quanto mais reserva, assim, melhor. Uhum. Mas separar isso daí, o primeiro passo da reserva financeira que eu aconselho com quem eu converso encontre o seu custo mensal, junte um ano desse custo mensal e deixe ele aplicado, para não desvalorizar frente à inflação. Então aquilo tem que estar rendendo porque senão você encontra lá o gasto, tem a inflação, pô, você tem que fazer um complemento dessa reserva financeira, senão você não consegue pagar a escola do seu filho que aumentou, por exemplo. Né? Uhum. Então, Uhum. eu acho que quando você fala, antes de liberdade financeira, que todo mundo fala que é viver de renda e tal, eu acho que você tem que ir em busca da tranquilidade financeira. E a tranquilidade financeira é a construção de uma reserva financeira.
Legal, legal. Bom, aí, lembrando, né, que se a gente tem essa reserva, você consegue também, imagina, né, se a pessoa gasta 3.000 por mês e tem uma reserva de 12 meses, esse cara tem 36 mil reais Perfeito. guardados, né? E esse cara, ele não necessariamente numa situação de ele perde o emprego ou ele tem uma necessidade, ele não necessariamente ele precisa viver com 3.000. Ele pode dar uma apertada, viver com 2 e falar, pô, minha reserva agora ganhou mais distância, Fôlego. porque eu consigo dar uma apertada e eu consigo ter mais paz ainda para ter essa tranquilidade de buscar, de me recuperar de uma doença, de ter um problema assim, né? Então, e aí a gente tem, muito se fala dessa reserva de emergência, muito se fala dessa forma de dar uma tranquilidade, um colchão assim, para qualquer coisa que aconteça, você ter essa reserva. Eu vou fazer uma pergunta aqui fora do roteiro agora. É, Opa. é lógico que a gente tem que ter a reserva para as emergências e para as oportunidades, mas a gente pode também dar uma adoçada nesse dia a dia do trabalhador, do fisioterapeuta, pensando também em outras reservas para coisas mais bacanas, por exemplo, para poder fazer uma viagem, não precisa ser uma viagem fora do Brasil, mas para poder fazer uma viagem maior, uma vez por ano, por exemplo. Eu quero ficar 10 dias num hotel bacana, legal, com a minha família, seja em Gramado, seja no Rio de Janeiro, no Nordeste, no Centro-Oeste. Eu quero 15 dias por ano passar na beira da piscina com a minha família. Como é que você faz essa coisa de reservar esse pouquinho também para esse lazer, para essa coisa que não é, né? Porque a gente sempre pensa em desgraça, né? Então você faz seguro de vida por causa da desgraça, você faz seguro, reserva de emergência por causa da desgraça, é tudo pensando nas desgraças. Agora, como a gente também pode fazer para pingar isso em algum lugar, né, Lodi? Para a gente ter essa reserva para todo mês de setembro, por exemplo, do ano, a gente poder fazer aquela viagem com os filhos e com a mulher, ou com o marido. Eu acho, poxa, é excelente isso daí, né? Então, não é nada mais gostoso do que você despender e realizar uma viagem com tudo pago já. Sim, Quando você volta, o negócio já está pago, você não parcelou é, nada, né? é. E qual que eu acho que é a grande sacada, né? É aquela coisa do racional. Se você parcela, se você falar assim, poxa, eu vou sair de férias, eu vou comprar aqui um pacote na CVC, que eu vou pagar juros, né? Então você está pagando um pouco mais do que realmente vale o negócio, porque você não tem os juros é uma coisa boa. Para Uhum, que é os juros? Os juros é uma ferramenta que inventaram para você adquirir coisas que você não tem o poder aquisitivo no começo. Então, né? uhum, Ele é uma coisa boa, só que você uhum, paga por isso, né? uhum, E aí aí entra o lance de ser racional. Poxa, se eu sei que eu quero fazer uma viagem todo mês de setembro, em vez de você adquirir uma dívida, um juros, um financiamento, comece a pagar antes isso, que é a reserva financeira do lado legal. Só uhum, que vamos falar para um fisioterapeuta, né? Eu acho que o fisioterapeuta ele é um autônomo, né? uhum. Geralmente. Ele não, geralmente, né? Assim, Uhum, claro, cada um tem. Eu acho que a grande maioria é autônomo. uhum, E aí, quando a gente olha para um autor, qual que é a grande dificuldade? É prever a renda futura, né? Então, às uhum, vezes, você consegue clientes, às vezes você perde clientes. E uhum, aí, eu entro lá naquela fase que você está lá fazendo todos os seus gastos e todas as suas receitas, e aí você tem que ser curioso e começar a perguntar variáveis, né? Quais são as variáveis de um fisioterapeuta? Eu não sou fisioterapeuta, mas assim, sei lá, quando você vende um pacote, você sabe que o cara, sei lá, o cara vai passar um cartão, não sei, você sabe que aquele cara lá você garantiu aquele cara lá, sei lá, por 10 vezes Atendimentos. daquilo lá, Uhum, atendimento, um exemplo, uhum, né? Você fechou um contrato é, com uma empresa. Então, são variáveis que você tem que começar a olhar para o tipo de profissional que você é. Você fala assim, ó, eu tenho um contrato, tem multa se quebrar contrato, né? Para começar a tentar prever receitas, né? uhum, Você adquirir mecanismos de começar a prever receita, né? E de uma forma conservadora, né? Por exemplo, você já é um profissional que já está há um tempo no mercado,
você sabe que, sei lá, o mês de fevereiro é um mês que entra poucos clientes, né? E o mês, sei lá, de Copa do Mundo, ano de Copa do Mundo, Sei. o pessoal fica legal, fica falando, pô, vou fazer esporte, ninguém tá fazendo esporte e acaba se Uhum. lesionando e tem um aumento, né? Sei. Então, assim, qual é a dica para um autônomo, né? Anote todas as receitas, olhe para o pior mês dele, né? Encontre a sazonalidade, ou seja, onde que entra mais, onde que entra menos. Sim. Assuma o pior mês como se fosse uma verdade, talvez, assim, por Uhum. exemplo, o meu melhor Dezembro, por mês exemplo, exato, entra R$ 1.000, entra, sei lá, 1.500 de receita. Poxa, uma forma conservadora é você utilizar esse pior mês como uma verdade, como um piso de salário, Uhum. né? Aí Uhum. você fala assim, poxa, tá bom, cara, eu posso pegar, sei lá, tirar um mês que é muito sazonal, assim, por exemplo, a minha média é R$ 2.500, só que em dezembro entra 800. Você fala, Uhum. poxa, não é a realidade, os 800, né? Então, nivele sei lá, pela segunda pior Uhum. receita e em um mês ruim, tire 20% disso daí, e num mês que você sabe que tem sabe, por exemplo, sei lá, quem é lojista, o Dia das Mães, o cara vende, sei Sim, tem lá, uma gordura, né? bijuteria, tem uma gordura, se acrescente naquele mês 60%. Ah, Então, esta é uma forma do quê? Não existe. É aquela coisa assim, você não precisa fazer um cálculo financeiro de taxa de juros, anotar tudo que entra, tudo que sai, olhar o que sobra. O olhar o que uhum. sobra, você separa um pouco para a reserva financeira. Atingiu a reserva financeira, você pode começar aos objetivos de longo prazo, viver de renda, sei lá, comprar uma Uhum. casa e colocar esse escape aí que ninguém é de ferro para poder viajar. Então, Sim. e aí, isso aí é muito pessoal, sabe, velho? Eu não gosto. Tem gente que fala 50% você separa para educação, para consumo, Uhum. 20% você coloca, sei lá, para qualquer outra coisa, 10% para investimento, cara. Isso aí eu acho que é muito pessoal. Eu É acho que isso tudo sim. muito tá ligado com a vontade do cara atingir o objetivo dele. E Uhum. assim, tudo é proporcional ao que você se engaja, né? Se você está Uhum. olhando toda hora, você está fazendo, o que eu tô tentando passar aqui? Uma metodologia para as pessoas conseguirem olhar para finanças de uma forma leve e alcançar os Uhum. objetivos dela, né? Sim. E é dessa forma, botar no Uhum. papel e olhar, falar, olha, eu vou despender mais para viajar ou menos para viajar. Aí depende de cada pessoa. Legal. Pô, muito legal isso aí. E é tudo baseado também no comportamento e no hábito, né? Então, assim, eu tenho um comportamento, né, baseado nos hábitos que eu aprendi com os meus pais, com os meus avós. Eu aplico esse hábito aqui no meu dia a dia. E é difícil você dar uma regra para todo mundo, lógico, porque pessoas diferentes valorizam coisas diferentes, né? Tem pessoas que valorizam muito a viagem. Tem pessoas que não gostam de sair de casa, não gostam de viajar. A pessoa prefere ter uma casa super equipada com alguma coisa, um videogame, sei lá. As pessoas valorizam coisas diferentes, por isso que toda tentativa de explicar decisões complexas com uma resposta simples provavelmente está falando merda, né? Porque É, depende do que cada um valoriza, do que cada um. Mas assim, eu tenho certeza que o valor do que a gente está conversando aqui é que todo mundo valoriza a tranquilidade, né? Na verdade, é. quando você está se programando, quando você está guardando, quando você está se projetando para o futuro, você está comprando tranquilidade, né? Você está comprando momentos de lazer, de tranquilidade e baseado sempre naquela personalização do que é valoroso para você como comportamento e o que é valoroso para você também como hábito, né? E aí, a gente tem toda esse monte de coisa, né, Lodi?
Queria entrar agora um pouco no mundo da internet também, porque hoje o mundo é farto de informação financeira, assim. Você tem vários portais, tem vários canais no YouTube, tem gente falando coisas, tem gente falando para você ir para a esquerda, tem gente falando para você ir para a direita, tem gente falando para você ir para cima, tem gente falando para você ir para baixo. Então, assim, é muito difícil encontrar bons conselhos, boas dicas, boas orientações, né? E é uma linguagem, né? É um mundo à parte, né? Então o cara começa a falar assim, não, é tesouro direto, taxa Selic, spread bancário. Cara, o que é isso, né, meu? O que é isso? Então, assim, vamos tentar explicar algumas palavras aqui. Eu vou trazer algumas palavras, algumas expressões usadas pelo mercado, e a gente vai tentar aqui, lógico que isso é impossível de explicar tudo, o Google está aí para isso também, mas acho que nesse papo a gente pode conversar, né? A gente já conversou sobre Legal. inflação, né? A gente já conversou sobre inflação. Eu queria falar com você sobre depreciação. Depreciação de bens, por exemplo, né? Então, assim, o que é depreciação? Poxa, Hélio, legal você falar nisso, né? Eu não sei se eu estou sendo muito repetitivo, mas eu acho que o ponto Não. fundamental aqui é a gente sempre olhar e escrever os nossos gastos e tentar prever, né? Então, o cara que ele vai ser, assim, se eu puder resumir aqui de tudo que eu quero passar, eu quero que a pessoa se torne uma pessoa que anote os gastos e que ela vire um investigador da vida dela, do que pode acontecer, né? Então, assim, o que acontece com a vida? Tudo que está sobre a Terra deprecia. Nós, seres humanos, envelhecemos e é uma forma de depreciação do corpo, né? Então, quando nós temos 20 anos, nós temos aquela explosão, joga bola, corre, né? Aí, vamos dar um exemplo aí no campo de fisioterapia. O cara tem um rompimento no músculo. A recuperação desse cara com 20 anos é diferente de uma recuperação de um cara de 60 anos, né? Assim, eu não sou fisioterapeuta, mas isso eu tenho certeza que acontece, né? Claro. Então, o que aconteceu com um cara de 60 anos? Ele depreciou o músculo, né? A ação do tempo, né? E aí, o que acontece, né? Sobre prever, né? Você anota lá os seus gastos, mas tem um cara que chama Gustavo Cerbasi. Ele escreveu um livro que chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Tá? Faz muito tempo, eu acho que eu li, assim, nos anos de 2000 alguma coisa, 2009, não sei, nessa década. E a minha memória está um pouco fraca numa passagem, mas eu lembro que ele escreveu alguma coisa assim sobre briga de casais, né? E o que levava, eu acho que crise de 7 anos, um dos pontos que levava a essa crise dos 7 anos do casamento, que parece que tinha uma mística de 7 anos, né? Sim. Ele falava sobre depreciação de bens, e as pessoas, é difícil uma pessoa, ela botar num papel, por exemplo, que a geladeira dela vai quebrar depois de um tempo, né? Qual é a vida útil por exemplo, sei lá, 5 anos, 10 anos, você não sabe da televisão e tal, né? Então, qual era a correlação das brigas de casais lá que esse Gustavo fazia, né, no livro dele? Ele falava assim, olha, o casal, ele comprava uma casa financiada, então já tirava uma parcela da renda desse casal para pagar o financiamento, né? Aí o cara pagou um casamento, a festa de casamento, que não é uma coisa barata aí, né? Uma coisa muito cara, financiou e mais uma parcela da renda dele. Aí ele foi para a lua de mel e financiou isso daí e tal. E aí ele colocou, na casa dele, ele colocou móveis, financiou tal. Tudo bem, até então normal, 90% das pessoas fazem isso, né? E o cara é um cara que ele acompanha lá, né? Ele falou, bom, isso aqui cabe dentro do meu fluxo de caixa, então dá para eu fazer. Mas ficou apertado. Aí o cara estava planejando ter um filho, sei lá, depois de 5 anos vem um filho antes. O filho, o que é o filho? O filho é uma maravilha. Eu tenho 2, sabe? A melhor coisa. Às vezes eu fico falando, né? Botar o filho num colégio, não sei o quê. Isso aqui é só para dar exemplo, gente. Eu acho que o melhor gasto do mundo é você aplicar em educação do seu filho. Eu acho que é a última coisa que você deve cortar. E eu acho que se fosse ruim ter filho, a população mundial não tinha mais de 7 bilhões de pessoas,
eu estou tendo isso aqui só como exemplo, gente, de gasto. Então, veio um filho, você tem um gasto se a sua empresa não cobre um plano de saúde, você vai ter um plano de saúde, tem fralda, leite especial, né? E aí escolinha, aí depois vem inglês, depois vem judô, todas essas coisas adicionais, né? Então, poxa, o cara falou assim, eu tava esperando ter esse gasto depois de 5 anos e veio agora. Então, puxou mais uma parcela lá da vida. Então, o que foi acontecendo com o cara? O cara foi perdendo o poder aquisitivo dele. E o que acontece paralelamente com isso? Vem o efeito externo. Aumenta a taxa de juros, aumenta a inflação, não sei o quê, corrói mais a renda do cara. O cara já está aqui, ó, no pescoço. Aí o que acontece? Quebra a geladeira do cara. É um gasto que ele não estava prevendo. Por quê? Porque depreciou, passou 5 anos, depreciou, o cara falou, puta, vou gastar mais tantos pau aqui na minha geladeira, e aí quebrou a máquina de lavar e a televisão. O cara falou, puxa vida, e o carro dando manutenção, acabou a reserva do cara, não sobra mais nada, às vezes ele tá até no cheque especial, aí ele fala para a mulher dele, não vamos pro restaurante hoje. Ou a mulher fala para ele, né? Assim, eu tô falando ele, é um jeito de falar. Ou os dois falam assim, olha, não podemos ir para o restaurante porque não tem como. E aí, é o quê? O cara olha todo dia, o cara trabalha, aguenta o desaforo dentro do chefe, sei lá, do transporte, do trânsito caótico, chega em casa, não tem uma válvula de escape, o que acontece? Briga do casal, desde os 7 anos. Porque até chegar a isso, levou 7 anos para esse tanto de coisas assim, né? Então, a depreciação, né? A depreciação é a decomposição de um item que você tem na sua casa, né, da saúde. Então, assim, um cara que pensa financeiramente, o que ele deve pensar? Assim, é lógico, né? Você não precisa ser um louco, falar assim, poxa, eu olhar no manual, a minha geladeira aqui, ela deprecia em 5... Pô, se você for um cara cuidadoso, né, pode estender essa vida útil do bem, né? Mas, por exemplo, o carro, né? Sabe quem gosta de carro? O cara fala assim, pô, eu sempre vou comprar um carro usado para não perder tanto, para não desvalorizar o carro e tal. Mas aí o cara faz uma conta. Vale a pena quando o carro começa a dar aqueles problemas eu manter e arrumar esse carro ou trocar de carro? Pô, se o cara é um cara que a cada 5 anos troca de carro, cara, o carro vai depreciando. Então o que o cara tem que fazer? O cara tem que ir colocando uma reserva para a troca desse item, né? Então, a gente pode resumir tudo isso na reserva financeira. Você tem a sua reserva financeira para desemprego, você tem uma reserva financeira para troca de bens, né? Às vezes quebra um armário também, né? Assim, sei lá, cai uma calha. É que assim, eu moro num apartamento, mas quem vive em casa, né? Você tem lá a depreciação da casa, tem uma calha que entope, um portão que quebra, né? Então, a depreciação, olhando para o lado financeiro, tentar prever futuros problemas, né? Um cara que pensa financeiramente de uma forma leve, para falar assim, é um cara que consegue olhar para o futuro e falar assim, quais tipos de problema eu posso ter aqui? Né? O que pode impactar? A ação do tempo, a ação da inflação, e tentar colocar isso num papel. Legal. E fazer as reservas. Legal. Taxa Selic. Que katsu é taxa Selic? Cara, a taxa Selic é a taxa de juros do Brasil. Né? O que vamos tentar fazer um paralelo disso? Eu falo sobre a tabela FIPE. A tabela FIPE é uma tabela onde você encontra quais são os preços dos carros, do valor dos carros, né, para vender e comprar a cada categoria para cada estado, não é? Então, hoje, por exemplo, você tem sei lá, um Gol, né? Um Gol, sei lá, um ano X aí, sei lá, 2000, que ele vale, sei lá, ele é 2009, ele vale, sei lá, 20 mil reais, né? Por quê? Porque você foi lá na tabela FIPE e viu que tá 20 mil reais. Então tá. Se eu chegar e falar, eu quero comprar o seu Gol de 20 mil reais, eu tenho 3 mil reais aqui, vende para mim? Você vai vender esse carro para mim? Não.
Não vai, né? Porque você sabe que o mercado inteiro está falando que ele vale 20 mil. Então você fala, Rafael, você tem 3 mil aí, ele vale 20, não vou vender. Agora, se você chegar e falar, ô Rafa, eu estou querendo vender meu carro, eu quero vender o meu Gol 2009 e tal, por 120 mil reais para você. Eu também não vou comprar, porque eu vou olhar na tabela FIP e vou ver que ele custa 20 mil reais. Né? A Selic é a tabela FIP dos juros. Então, vamos transformar isso aqui. Aonde que eu aplico isso? Por que é importante, né? Então, assim, se você tem um dinheiro e vai aplicar lá em renda fixa, que você falou, né, no Tesouro Direto e tal, quanto aquilo vai ser remunerado? Por exemplo, no Tesouro Direto Selic, ele vai ser remunerado o valor que está divulgado essa taxa Selic. Hoje, ela está 13,25% ao ano. Então, se você colocar lá R$100, no final do ano, você vai ter R$113,25 hoje. Né? Tá. Então, a gente olhou para o lado de investimento, né? A taxa Selic. Então, o governo lá, você comprou títulos do governo, o governo vai te pagar isso daí. Bom, como aplicação. Como que eu posso usar isso para o financiamento, por exemplo? Aí entra a parte da tabela FIP que eu tô falando, né? Então, você vai comprar uma casa, você vai financiar uma casa, né? Aí o banco vai te oferecer uma taxa de juros para você comprar essa casa. E aí existem outros cálculos, né? O banco vai colocar um risco, ele vai colocar o ganho dele, porque ninguém trabalha de graça também na taxa. Muito menos banco, né? Muito menos banco. Muito menos banco, né? E aí ele vai olhar para essa taxa Selic que é 13, ele vai falar assim, bom, eu quero ganhar, sei lá, mais 3% em cima do Hélio, e tem um risco aí do Hélio não me pagar, eu vou colocar aí mais 2%, né? Então, ele vai te oferecer uma taxa aí de 18%. É uma taxa aceitável ao ano, né? Por quê? Porque a taxa de juros está 13, ele quer ganhar 3 de você e tem um risco de você não pagar que ele coloca que é mais 2. Tudo isso dá 18%, certo? Se o banco chegar para você e falar assim, olha, para você financiar essa casa comigo aqui é 40% ao ano. Você vai falar assim, cara, você tá maluco, tá? Uma taxa aceitável aí é, sei lá, 10, 15, 12, 13%, que a gente fez a conta aqui agora, né? Então, você vai procurar um outro banco. Fala, cara, esse aqui tá muito caro. Ao passo também que você pode encontrar uma oportunidade. Às vezes, os bancos também, eles agem em outras pontas. Ele fala assim, poxa, eu preciso ter dinheiro, eu preciso captar mais financiamento. Aí o cara fala assim, bom, a taxa Selic aqui tá 13 e eu vou oferecer aqui um financiamento a 12 para o cara. Aí você fala, poxa, o cara tá me pagando, eu vou pagar menos do que a taxa inteira de juros a inflação aí do ano. que o mercado está oferecendo, né? Sim. Então, agora vamos para uma outra parte que as pessoas, que essa é uma parte bacana, é um pouco mais difícil, que envolve taxas, né? Que começa a complicar um pouco. Mas, assim, onde você pode olhar isso? Vamos falar sobre o cheque especial, né? E juros de cartão de crédito. Cara, você está lá no seu cartão de crédito, você não consegue pagar o seu cartão de crédito e o cartão de crédito está lá assim, ó, na sua fatura, no rodapé fala, se você for pagar o mínimo ou não pagar lá, você vai pagar 309%. O que uma pessoa pode fazer? Fala assim, poxa, eu vou olhar, eu vou anotar todos os meus gastos, ver aonde foi que eu errei, fazer a projeção e falar assim, tá bom. Em vez de você pagar os 309 e não pagar a fatura do cartão de crédito e pagar uns juros de 309%, o que você faz? Você vai no banco e fala assim, eu quero pegar um empréstimo pessoal. Por quê? Porque você sabe que a taxa Selic está 13. Então, o banco não vai oferecer alguma coisa muito longe de 13. E 13 é muito menos do que 300%. Sim. Então, o que é legal disso? As pessoas começarem a olhar e comparar taxas, né? Eu não sei fazer conta. Tudo bem, é só você olhar assim, essa taxa aqui é maior que essa. Quais são os instrumentos que eu tenho para poder
sanar esse tipo de problema? Então, assim, esse tema, sabe, Hélio, eu acho que é um tema muito importante, as pessoas têm que começar a pensar, olhar, entender para que o que eu digo que, assim, se a pessoa entender o que é inflação e o que é taxa Selic, que é a taxa de juros, e o que ela influencia, para mim, isso aí é 90% do que o externo pode impactar na sua vida pessoal, né? Aumenta a taxa de juros, tudo que as pessoas não conseguem comprar agora e precisam de um financiamento está ficando mais caro, a vida está ficando mais cara, né? A inflação está subindo os meus preços. O que está acontecendo? Meu poder de compra está caindo, né? Como que você lida com isso? Custo fixo variável para combater a inflação e escolhas racionais para adquirir bens. Ah, eu não vou adquirir agora porque agora a taxa de juros está muito alta. Ah, eu tenho uma dívida. O que eu vou procurar para sanar a dívida? Ah, eu não sei fazer conta financeira, que aí é uma conta que leva um pouco mais de conhecimento financeiro lá, né? De exponencial, tal, essas coisas. O que a pessoa olha? É só ela começar a comparar. No empréstimo pessoal, eu tenho uma taxa de 20, no empréstimo consignado, porque eu sou aposentado, eu tenho uma taxa de 10, e se eu não pagar e financiar com cartão, uma taxa de 300, ou uma taxa de cheque especial que é de 40. Eu vou na menor taxa. Sim. Né? E o balizador disso é a Selic. Né? É a Selic. A Selic é um parâmetro. É um comparativo. É um comparativo. É igual a tabela FIPE. A tabela FIPE serve como parâmetro para ver se você vai fazer um bom negócio ou um mau negócio. Em outras palavras, é isso. Não sei se eu consegui passar isso, que é a taxa Selic. Claro que sabe. É como os caras chamam meio de ancoragem, né? Tipo, o cara fala assim, ó, esse carro custa 20 mil. Você pode vender por 21, você pode vender por 19, mas ele custa 20 mil e aí vai do mercado você achar um cara que quer muito, ele paga mais, um cara que não está nem aí para o preço, ele paga mais e quer muito aquele carro, ou dependendo da oportunidade, da escassez daquilo que você está vendendo, né? E lembrando também, né, o Rafa, acho que uma coisa muito interessante de deixar falado aqui para o pessoal não é porque a taxa de juros agora está alta que você deve jogar fora uns sonhos que você tem pela frente. A economia, ela é cíclica, então ela tem ciclos de alta com ciclos de baixa, né? Isso são coisas que a gente pode, tipo, talvez não seja o melhor momento agora para você fazer um financiamento imobiliário, mas pode ser que pela frente aí a gente tenha oportunidades justamente pela ação da taxa de juros, que faz uma pressão para essa inflação cair, e aí você tem um mercado mais saudável para que esse tipo de investimento seja feito, para que esse tipo de gasto seja realizado, até porque é um gasto de monta grande, ou seja, é bastante dinheiro, uma coisa, geralmente, uma casa pode custar 300 mil, 400 mil, né? E geralmente financiamentos de longo prazo. Então, você tem que tomar cuidado porque você vai ter que passar também por alguns períodos e você tem que saber o que você está assinando, né? Qual que é o indexador, o que vai reger aí. Exato. Eu vou dar um depoimento pessoal aqui, tá? Eu comprei o meu apartamento aqui em 2016. Em 2016, o Brasil estava passando por uma crise financeira, né? E todo mundo falava assim, não, você não deve, você tem que ficar com dinheiro, porque se acontecer alguma coisa tal, né? E a vida não para, né? Então, eu sou um cara que eu tenho meu fluxo de caixa, eu olho lá, eu olhei, eu falei assim, olha, eu tenho uma reserva financeira, eu falei, se alguma coisa der ruim, eu tenho um período aí que eu posso tentar correr atrás, né? Então eu vou entrar nesse financiamento. Por quê? Porque aquilo que você falou, onde existe crise, existe oportunidades, né? Como, vamos voltar ao exemplo do seu cunhado lá, o seu cunhado fez um mau negócio, ele queimou o carro e você comprou por um preço ótimo. Sim, né? sim. Aconteceu a mesma coisa aqui, nós estávamos vivendo uma recessão, o valor aqui do meu apartamento ele veio caindo, eu fiz uma proposta assim, a esposa até falou, eles não vão querer isso daí, você tirou muito. E eles aceitaram, né? Porque eles estavam com bem aqui, estavam pagando já imposto, pagando condomínio e tal. E aí eu fui atrás de um financiamento. Na época, a taxa Selic era 14%. Era maior do que a taxa que hoje a gente está olhando. Hoje está 13,25%. E aí,
existe um negócio aqui no Banco Central, no site do Banco Central, que se chama Relatório Focus. Você coloca lá na internet www.relatoriofocus.com.br, você clica lá, ele vai puxar um link para a página do Banco Central, você faz um download lá no relatório que ele passa e tem lá as perspectivas das taxas para os próximos 3 anos, né? E a perspectiva era de queda, né? Então, lá estava falando 14, mas o ano que vem está falando que vai ser 12, o outro ano está falando que vai ser 10, o outro ano está falando que vai ser 9. Poxa, se eu vou fazer um financiamento de longo prazo, se o cara me oferecer 14 a taxa, eu vou falar que tá caro, porque, vai cair a taxa, né? E eu vou. Não vai ser taxa após, que vai ser modificando conforme vai oscilando a taxa, né? Eu vou fixar uma taxa. E aí eu consegui um financiamento de 11% ao ano. Aí eu falei, poxa, eu fiz um belo de um negócio, né, meu? Aí a taxa Selic tá 14, eu tô abaixo. Os anos foram passando, a taxa Selic em 2020, no final de 2020, ela chegou a 1,90. 2%. 2%. E eu com aquela taxa lá de 11, pô, tava fazendo um péssimo negócio, né? Uhum. E aí pesquisando sobre portabilidade, eu mandei lá um e-mail pro banco e falei assim, olha, se você não baixar a minha taxa, porque hoje a taxa está 1,90, eu vou fazer a portabilidade para um outro banco que vai baixar minha taxa. E acredite se quiser, o banco baixou minha taxa. Só que não baixou para quando eu queria, porque ele baixou de 11 para 9 alguma coisa. E aí eu falei, não, eu quero que você baixe mais. Aí ele falou assim, só daqui 6 meses. Aí eu falei, então vamos ver. Eu consegui fazer isso 3 vezes, Hélio. Hoje, eu estou no final do financiamento e a minha taxa aqui é 7,90. E hoje a Selic está 13. Dobro. Então, assim, qual foi o conhecimento que eu usei aí? Parâmetro da taxa Selic. Olha, você vai baixar porque a taxa Selic está assim, senão eu vou para um outro banco, né? Então, essa é a importância de você olhar para a taxa Selic quando no Jornal Nacional lá for divulgada a taxa Selic subiu. O que você pensa? Os juros estão subindo, os financiamentos estão subindo, a taxa de juros caiu. Poxa, o que eu posso fazer aqui? Eu posso baixar minha taxa de financiamento? Sabe, eu não usei escritório para baixar essa, sabe? Porque o pessoal processa, porque a taxa... Não, simplesmente mandei um e-mail para o banco. O banco viu que tinha uma diferença muito grande e ele baixou a taxa, né? Então, essa é a importância da taxa Selic. Legal. Bom, chegamos aqui ao fim de mais um episódio. Quero te agradecer, Rafa, por toda a sua paciência aí, seu tempo, sua disponibilidade, o momento que você está com a sua família, cara. Muito obrigado mesmo. A gente já tem alguns episódios aqui sobre finanças. Você vem agregar mais um episódio aqui. Eu acho que a gente fica aí com uma trilogia aí legal para quem quiser maratonar aí. Só olhar na nossa timeline, tem vários episódios sobre finanças. E esse é mais um episódio muito legal, onde a gente fala de uma maneira bem simplificada aqui sobre finanças. Rafa, considerações finais, te agradecer. Muito obrigado mesmo. É um prazer gravar esse episódio contigo, tá bom? Cara, o prazer foi tudo meu. Eu adoro falar sobre finanças. Cara, eu espero que a minha esperança nesse episódio aqui é que as pessoas elas não saiam achando, nossa, agora eu sei tudo, mas que dentro dela ela consiga levantar alguns pontos para começar o caminho, né? A minha expectativa é essa, alertar alguns pontos e as pessoas começarem a pensar, começar a falar dentro de casa sobre um tema que todo mundo deveria falar desde criança, por exemplo. Sim. Muito legal. Bom, agradecer a todo mundo agradecer ao Rafael, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Lembrando que a gente está nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e no YouTube com vídeo. Lembra de acionar o sininho aí do YouTube, o sininho do Spotify, que pode te avisar de novos episódios. Então, eu espero vocês no nosso próximo episódio e até mais. Um abraço. Tchau.